né? E aí aqui a gente tem um ponto central, assim como lá na aprendizagem baseada em problema, aqui a pergunta, né, ela é um ponto central para o projeto, porque a partir dessa pergunta é que vai iniciar, né, desencadear todos os outros processos. Então, essas perguntas, elas precisam ser abertas, né? Ou seja, elas não têm uma única resposta, possibilitam mais de uma resposta. Elas devem ser motivadoras, ou seja, deve se envolver aí com um significado para o aluno, trazer uma experiência autêntica do mundo real. Obviamente, elas precisam estar vinculadas ao currículo, então é preciso ter em mente, né, que conhecimentos aquela pergunta ela agrega. Precisam levar ao desenvolvimento de habilidades cognitivas superiores ou de alta ordem, também chamadas. Ou seja, né, o que são essas habilidades? São a busca por informações, a análise, a síntese dessas informações, o uso das informações que foram obtidas, o desenvolvimento do pensamento crítico, o desenvolvimento de características investigativas, de metacognição, ou seja, tudo isso são habilidades cognitivas superiores que a pergunta ela pode propiciar esse desenvolvimento. Além disso, ela tem que trazer, né, um desafio. Ela tem que ser desafiadora para motivar, né, esses estudantes. Mas deve ser um desafio de forma que ele seja realizável. Não adianta pensar numa questão super complicada que, ao invés de motivar, vai desestimular esses alunos. Então, tem que ser na medida correta. Né? E que perguntas chaves a gente pode ter? O que a gente, quando a gente pensa no desenvolvimento do projeto, o que a gente deve ter em mente? Primeira coisa, né? Qual a inquietude do problema? Ou seja, o que esse projeto ele me traz de inquietação? Por que eu preciso resolvê-lo? O que eu preciso saber para resolver? Isso é muito importante, né? Que conhecimento os alunos devem ter para saber desse problema, para saber resolver esse problema. Os alunos precisam também entender onde é que está essa informação. Está na internet, mas todo lugar é confiável, todo site é confiável. Então, saber procurar bem essa informação. Toda informação é válida? Será que aquela informação realmente se aplica ao que precisa resolver? E qual a solução que pode gerar, né? Então, quando o professor ele começa a desenvolver, né, a planejar esse projeto, ele deve pensar nessas perguntas de forma como é que o aluno vai visualizar essas perguntas, né? Então, qual é a inquietação que esse problema vai provocar no aluno? O que ele precisa saber para poder resolver? Onde é que, se ele não sabe, onde é que ele vai buscar essa informação para poder resolver? Né? Que solução que ele pode dar? Então, até a questão da solução, né, da resolução da pergunta, o professor, é lógico que ele não sabe o que cada aluno, cada grupo vai fazer, mas ele deve projetar soluções. Né? E aí existem diferentes tipos de modelos, né? São vários modelos de implementação para essa metodologia. E aí, não necessariamente precisam ser projetos longos, podem ser de curta duração, de 1 ou 2 semanas, ou podem ser mais longos, de um bimestre, ou até mesmo um semestre. Podem ser projetos restritos à sala de aula, né? Ou ainda baseados num assunto específico, ou então projetos mais elaborados, mais complexos, que tenham temas transversais, que necessitem de uma colaboração interdisciplinar. Então, vai depender do objetivo do professor, das metas que ele estabelecer. Mas aqui eu tenho 4 modelos principais para esses tipos de modelos de projeto. Então, a gente tem o primeiro, que é o exercício projeto, quando ele envolve uma única disciplina, ou seja, né, é requerido somente o conhecimento daquela disciplina, então ele pode ser sobre um tema específico, um conteúdo específico.
O segundo é que pode ser um componente projeto, e aí, nesse caso, ele é desenvolvido de uma forma independente das disciplinas. É uma atividade que não está articulada com nenhuma disciplina. Então, pode ser, por exemplo, um projeto de extensão, tá? O terceiro modelo que nós temos é o que se chama de abordagem projeto. Aí, nesse caso, a gente tem uma atividade interdisciplinar, ou seja, o conhecimento que é envolvido ali, ele é de 2 ou até mais disciplinas. E por fim, o último que a gente tem é o currículo projeto, que são conteúdos que integram diferentes disciplinas de forma que não é nem possível distinguir, né? Não é possível identificar uma estrutura de disciplinas, porque os conteúdos passam a estar mesmo a serviço da resolução do projeto. Eles servem para resolver o projeto. Então, necessariamente, você não tem como identificar disciplinas específicas. Os conteúdos estão aí muito articulados, tá? Além disso, esses projetos, eles podem ser classificados com relação à função do objetivo. Ou seja, se é para explicar, você pode ter projetos que são para explicar algo que já é conhecido, que é o que se chama de projeto pedagógico. Pode ser para pesquisar uma nova solução, que são os projetos científicos, ou ainda construir um novo produto, que são os projetos criativos, né? Então, aqui, tudo que eu falei, ele está envolvido nesses 3 pontos aqui, né? O construtivo, o investigativo e o explicativo. Então, no construtivo, o próprio nome está dizendo, né? O objetivo é construir algo novo no processo ou, né, durante, né, o desenvolvimento do projeto ou no resultado. Já no investigativo, o foco vai ser o quê? Pesquisar uma questão ou uma situação utilizando as técnicas da pesquisa científica, ou seja, né, fazer uma investigação. Já no explicativo, ele está relacionado a questões de como isso aqui funciona, para que esse equipamento serve, como é que foi construído. Então, são para explicar coisas, né, o funcionamento de objetos, de sistemas, então coisas que já existem, tá? Então, vai depender muito do que o professor deseja, tá? E aí, gente, assim, o projeto, ele precisa ser bem elaborado, né? E não é fácil. Essa é uma das desvantagens, porque a nossa formação, muitas vezes, não nos dá indícios para realizar e planejar esses projetos de forma autêntica, de forma autônoma, sem gerar muitas dificuldades. Então, o que é que nós temos? Que existem atividades que são intrínsecas à aprendizagem baseada em projeto, porque ela implica no desenvolvimento de habilidades, de competências tanto cognitivas como emocionais, por meio de diferentes habilidades. E aqui a gente tem algumas dessas atividades que fazem parte de todo projeto, de toda aprendizagem baseada em projeto. Então, a questão motivacional. Então, os alunos têm que se sentir motivados não só pela pergunta, mas pelo desafio em si. Essa pergunta e esse desafio tem que estar contextualizado com a realidade do aluno. Ela tem que ser considerada, ela tem que ser central na elaboração dessa pergunta. A chuva de ideias é o momento em que eles podem expressar suas hipóteses, que eles vão pensar inicialmente formas de solução para depois, com criticidade, amadurecer essas ideias. Outra atividade, organização. São os alunos que se organizam nas etapas, na divisão de tarefas. Então, esse senso comum de organização tem que fazer parte, ele faz parte, né? O registro das atividades, o conhecimento e reflexão sobre o próprio conhecimento. Reflexão sobre aquilo que estão fazendo, reflexão sobre o conhecimento que eles estão levantando, aquilo que estão pesquisando. Então, à medida que eles vão executando as coisas, essas ideias, elas vão ser sempre melhoradas, porque sempre vai ter uma nova informação.
tudo é possível de melhorar, né? E essa capacidade de perceber isso, eles vão desenvolvendo no decorrer das atividades. Então, produção é uma atividade que não tem como não existir na aprendizagem baseada em projeto, porque eles vão, lembrem-se, né? O objetivo é produzir alguma coisa ao final, nem que não seja um produto palpável, né? Não obrigatoriamente é uma máquina, uma maquete, mas o produto é gerado e ele vem de uma série de atividades conjuntas e individuais. E, por fim, a comunicação. Não adianta gerar um produto e deixar ele engavetado, né? Esse produto ele tem que ser comunicado, ele tem que ser levado aí para que a comunidade conheça. E aí essa apresentação, dependendo do projeto, dependendo aí do objetivo, ela pode ser uma comunicação na sala de aula, para a escola ou até mesmo para a comunidade, né? Vai depender do tipo de objetivo do projeto, né? Vamos falar aqui dos níveis de desenvolvimento do projeto, né? A gente viu aí alguns modelos e em que nível se dá o desenvolvimento desses projetos. Então, a gente já viu que pode ser dentro da própria disciplina, né? Inicialmente dentro da disciplina, e aí ele pode oferecer muitas vantagens, e principalmente no início que o professor começa a utilizar essa metodologia, né? Não é uma metodologia muito fácil, mas é necessária que a gente passe a utilizar, e aí iniciar com projetos mais simples, dentro da própria disciplina, e aí pode ser ali só dentro da sala de aula, ou pode ser para fora da sala, envolvendo a escola, com um tema específico, a partir de jogos também. Então, vai depender aí da criatividade do professor também, tá? Aqui tem um conhecido de vocês, que são os projetos integradores ou projetos interdisciplinares. É um nível mais avançado de projeto e que, como o próprio nome está dizendo, né, ele integra mais disciplinas, professores de diferentes áreas, articula diferentes saberes, e aí com isso se apresenta diferentes pontos de vista. Questões complexas devem ser abordadas para que se rompa o quê? A ideia daquele conhecimento segmentado. O projeto integrador, se bem utilizado, promove aí essa integração dos conceitos, no sentido de a gente não ver os conceitos individualizados, né? A gente vê as disciplinas realmente se integram, os conhecimentos são em comum, eles se agregam. Então, a principal função, né, é que o aluno ele veja isso. E a gente ainda tem ainda os projetos transdisciplinares, que aí, né, supera o modelo disciplinar. Ele parte de problemas ou projetos mais simples até os mais complexos, podendo ser individual ou em grupo, e são utilizados muito na área da saúde, porque envolve, né, diferentes tipos de conceitos aí. Bom, quais são os passos para a gente planejar, utilizar o projeto, né? Fazer aí, utilizar a metodologia da aprendizagem baseada em projeto. Então, a gente tem que considerar etapas antes do planejamento, as metas, o que você deseja, qual o seu objetivo com esse projeto. Tem que se pensar qual é o resultado que você espera dos alunos, estabelecer a pergunta problema ou a situação problema ou a pergunta guia, estabelecer ainda subperguntas para ajudar na resolução da pergunta principal e atividades que são potenciais, pensar que produtos podem ser gerados a partir do que você está planejando. É preciso ter em mente quais são as atividades de aprendizagem. Então, não é só o fazer por fazer, o aluno tem que aprender a aprender. E para isso, existem atividades de aprendizagem. Pensar no apoio, no ambiente que tem para se desenvolver isso e quais recursos serão utilizados, né? Então, para que se faça um bom planejamento para usar BPR, é importante que tenha em mente pelo menos esses passos.
né? Para quê? Para que tenha aí um bom planejamento.